Bom, pessoal, então iniciou a gravação. Nós vamos dar início, então, à nossa quarta semana, né, da disciplina História das Ciências e Metodologia Científica. E aí eu abri aqui o Moodle da forma que eu acredito que apareça para vocês, com todas as disciplinas, né? Aí a disciplina que eu sou responsável é essa aqui, História das Ciências e Metodologia Científica. Ao clicar, vocês vão perceber aqui que eu já disponibilizei a semana 4 e 5, que é a semana agora e a próxima semana, tá? A próxima semana tem a ver com a prática como componente curricular, que a gente acabou falando sobre isso lá na primeira aula, né? Primeira atividade 5. Então, aqui eu liberei, coloquei alguns detalhamentos, só que vocês vão perceber que semana que vem a gente não vai ter uma aula de prática como componente curricular, porque a prática como componente curricular é uma atividade que vocês que têm que desenvolver, né? No caso, vocês vão propor uma sequência didática. Eu coloquei uns detalhamentos lá, mas eu vou entrar para explicar para vocês de forma geral o que a gente espera. E a gente vai ter uma revisão para a prova também. Então, o foco da semana que vem vai ser a revisão para a prova, certo? E até já coloquei uma apresentação com alguns pontos principais para vocês estudarem, e aí eu vou discutir isso mais detalhadamente na próxima semana, tá? Na semana 4, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Que aí fica bom para ver, né? Aqui na semana 4, ela se inicia hoje, né? E a gente vai até dia 14. Vocês vão perceber que agora a gente vai ter uma semana de prazo conforme preconizado pelo regulamento, né, do curso de pedagogia. Dos módulos 1, 2 e 3, vocês podiam terminar até a data de hoje, tá? Das semanas 1, 2 e 3, porque a gente teve aquele monte de problema com o Moodle, né? Eu entendo que também vocês estão bem no começo do curso, mas agora essas próximas 2 semanas, o prazo vai ser o prazo que usualmente vocês vão ter, tá, gente? Então, assim, mas eu tentei propor atividades que sejam possíveis de se fazer sem vocês sofrerem muito, tá? Que eu sei que começo de ano, né, a gente também tem um ritmo... O ritmo nosso é diferente quando a gente está nesse mês de janeiro, né? E tendo aula nessa época do ano é muito ruim, né? No caso do presencial, a gente vai voltar às aulas só dia 20, né? Mas mesmo assim, dia 20 é estranho, porque a gente começava as aulas no final de fevereiro, né? Mas quando o calendário ele for corrigido, isso vai ser resolvido. Aqui na pedagogia, eu acredito que seja resolvido esse ano já, né? Bom, pessoal, então, aqui, nessa semana, tem aqui, né, as leituras, atividades síncronas de semana 4, que eu vou depois disponibilizar o vídeo, né? E uma leitura complementar. E aí vocês vão perceber que nessa semana eu não vou colocar o vídeo dessa atividade da turma anterior. Por que aconteceu? Quando eu dei essa disciplina foi 2022, né? Aí tinha uma norma da BNT que valia naquela época. Aí essa norma foi alterada em 2023. Então, as informações que eu trago lá, algumas delas não são mais válidas, por isso que eu não vou disponibilizar a videoaula do semestre anterior, tá? Para evitar confusão. Então, eu só vou disponibilizar a atividade síncrona de hoje, tá? A avaliação vai ser um questionário com 10 perguntas, tá? Eu vi até que alguns alunos já responderam, inclusive alguns já tiraram até nota 10, que eu percebi ali. Vocês vão entrar aqui, é um questionário com 10 perguntas, cada uma vale 1 ponto, né? Aqui, ó, 13 pessoas já responderam, inclusive. Vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem até tirar a nota máxima, né? Não vai ter correção do tutor, essa atividade vai ser igual aos outros questionários. E eu acho importante vocês terem essas experiências, porque a atividade final vai ser bem parecida com esses questionários que vocês estão fazendo ao longo da disciplina, tá? Então é importante. Eu coloquei eu achei melhor colocar uma atividade só, com o maior número de questões, e que fosse mais tranquilo para vocês responderem do que pedir para vocês escreverem texto e tal, certo? Então, para essa semana só tem isso para fazer, tá, gente? Então vai ter videoaula, vai ter... uma forma de estudar também, né, Ken? E... Gente, peraí que preciso abrir a porta, que a gatinha, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas ela tá desesperada. Bibi, vem, Bibi. Vem, Bibi. Vem, Bibi. Pronto. Eu acho que ela demorou a perceber que eu não estava perto dela, ela veio doida, tadinha. Bom, então para essa semana, pessoal, é só essa questão mesmo, né? Vocês vão perceber que eu disponibilizei alguns materiais, tem um manual de trabalho acadêmico do UFTM, que vocês conseguem também pela biblioteca, mas eu já coloquei o PDF
aqui no Moodle mesmo, que fica mais fácil para vocês terem um acesso, tá? Então, em relação a essa semana, vai ser só isso. Agora, em relação à semana que vem, que é a prática como componente curricular, a gente vai ter a revisão, né? Aí aqui, se vocês entrarem no item de revisão, vocês vão perceber que eu coloquei uma apresentação em PDF, que eu coloquei os principais pontos de estudo, é como se fosse um roteiro de estudo, tá? E aí algumas orientações gerais. E aí na semana que vem eu vou discutir esses pontos, certo? Que aí vocês podem usar como roteiro para estudo. Aqui nessa parte aqui da atividade síncrona, do dia 14/1, eu já coloquei o arquivo para isso, tá? E aí o que vocês vão fazer como prática, como componente curricular, é a elaboração de uma sequência didática, né? Aí é o seguinte, aqui eu oriento vocês que é uma sequência didática, né? Como que vocês podem elaborar. Tem um videozinho, né? Curtinho que explica o que é uma sequência didática, como a gente deve fazer. E aí vocês têm algumas condições que vocês têm que atender para essa sequência didática, certo? Primeiro, tem que ser alguma coisa relacionada à metodologia científica, tá? Então, é uma sequência didática pensando no ensino de algo relativo à metodologia científica. Aí vocês podem pensar isso, como é uma proposta para a turma de 5º ano, deixa eu ver onde que está aqui, ó. Vocês podem propor do 1º ao 5º ano, vocês podem pensar em uma disciplina, por exemplo, ciências, ou geografia, ou história, porque a metodologia científica se aplica em qualquer área, né? Aí vocês podem escolher uma das disciplinas do ensino fundamental 1, que é o nível de ensino que vocês são formados para atuar depois, né? O tema que será trabalhado, né? Então, tipo, eu vou trabalhar método dedutivo, ou vou trabalhar método indutivo, eu vou trabalhar a história da ciência na antiguidade, ou eu vou discutir com meus alunos. Eu acho que a questão da discussão da leitura analítica, eu acho que é muito precoce fazer essa discussão com alunos de Fundamental 1, tá, gente? Mas se vocês pensarem em alguma sequência didática que fosse aplicável isso, né? Mas vocês podem escolher, dentre os temas que a gente discutiu aqui, vocês podem escolher qualquer um dos temas, né? Aí aqui vocês têm que identificar quanto tempo vocês vão usar, se vão ser 1, 2, 3, 4 aulas. Vocês vão organizar a turma em grupo, ou vai ser atividade individual, vocês vão desenvolver hora atividade individual, hora atividade coletiva, e descrever as aulas que vocês pretendem realizar para desenvolver esse tema, e como vocês pretendem fazer o fechamento da sequência didática, tá? Não é preciso aplicar, é só a proposta, tá, gente? Vocês vão propor a sequência didática. Acho que ela quer falar oi para vocês. Falou oi já? Pronto. É isso aqui, tá vendo o que está acontecendo? Então, fica aqui agora. Professor? Oi? É mais ou menos um plano de aula? É que o plano de aula, ele é usado para sequência didática. É que no plano de aula você detalha... Em didática, a gente vai discutir plano de aula, tá? Que é uma disciplina que vocês vão fazer comigo. Das 3 disciplinas que eu ministro, é a última que vocês vão ter comigo no 4º período, né? No plano de aula, você tem que detalhar procedimento metodológico, recurso. Aqui você não precisa fazer isso. Aqui você descreve mais ou menos o que você vai fazer na aula, né? Então, tipo, eu vou fazer uma discussão geral com os alunos, vou organizar eles em grupo, vou dar uma imagem com uma determinada, por exemplo, uma imagem para eles fazerem, aplicar o método dedutivo, ou, sei lá, colocar uma concha ou algum tipo de elemento que eles possam aplicar o método dedutivo. Então, é nesse sentido. É parecido com o plano de aula, mas no plano de aula a gente coloca objetivo de aprendizagem, coloca recursos, procedimentos metodológicos, né? Entendi. O tema... Tá, entendeu, Valquíria? Obrigado, viu? Érica, o tema tem que ser algum tema relacionado à metodologia científica. Se vocês fizerem qualquer tema, vocês vão ficar com 0, viu? Então, assim, tem que ser algum dos temas que a gente viu aqui. Ou sobre a história da ciência, ou sobre método científico, ou sobre tipo de conhecimento. Tem que ser algum dos temas que a gente discutiu aqui na disciplina. Certo? De qualquer maneira, pessoal, aqui na própria comando da atividade, eu tentei detalhar o máximo possível, certo? Mas qualquer coisa, vocês podem tirar dúvida com o tutor, ou pode mandar pelo Moodle também, que eu venho tentando responder, certo? De qualquer maneira, isso não é para agora, tá? Isso é para o dia 21. Eu achei melhor disponibilizar, porque caso algum de vocês já queira adiantar isso,
já está disponível para vocês poderem fazer, tá? Porque como a atividade avaliativa dessa semana ela não vai exigir muito de vocês, se de repente vocês têm um tempo que possa estar sobrando, que vocês podem adiantar essa atividade, tá? A ideia foi mais essa. Certo? O questionário é até dia 14 e essa atividade aqui é até dia 21. Certo? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Professor, boa noite. Boa noite, Dara, tudo jóia? Joia, eu tenho uma dúvida. É porque nas ilustrações sobre o método dedutivo e indutivo, eu escolhi o dedutivo. Aí, como eu moro na roça, eu fui a um pé de manga, tirei foto de uma manga e tirei foto de mim no pé de manga, ou seja, eu deduzo que eu estive no pé de manga, é isso? Sim, pode ser. Pode ser? Deduz que você comeu a manga, por exemplo, né? Ah, tá. Aí, Uhum. Tá porque aí sim, porque como você está no pé de manga, não é uma dedução, é uma constatação, porque na foto você consegue perceber, entendeu? Ah, mas eu não coloquei foto de eu comendo a manga, eu esqueci. Ah, tá, não, então tudo bem, não tem problema, porque pode Mas tentar. Mas eu tirei várias fotos, sabe, de mim, as fotos são de autoria minha. Tá, não tem problema, mas dá certo sim. Tá Perfeito. bom, obrigada. De nada, eu que agradeço. Kenny, podia ter feito os dois, tá? Mas assim, a obrigatoriedade era de um só, mas se você fez os dois, ótimo. Melhor ainda que você. Para quem fez os dois, melhor que vocês treinaram o olhar para os dois. Priscila, pode perguntar. Então, eu também estava com dúvida nessa atividade. Só que, assim, eu desenhei, sabe? Eu falei sobre borboleta. Tem problema? Eu tinha que falar sobre mim. Não, pode ser sobre qualquer coisa, desde que se aplique o método, né? O dedutivo. Eu fiz Não, beleza, perfeito. Então tá bom. Perfeito. Só isso que eu estava com dúvida. Obrigada, tá? Tranquilo. Bom, pessoal, em relação a essas duas atividades, que tá tranquilo. Agora vocês já pegaram o jeito que eu falei para vocês estavam muito preocupados no começo, mas a gente sabe que depois o carro entra no eixo, sabe? Oi, Raquel, pode perguntar. Raquel. Desculpa. Professor, eu tinha colocado um desenho, o método estava trocado, só que aí a tutora falou que tinha que fazer o indutivo e o dedutivo. Aí eu retirei o que eu tinha colocado, e aí eu posso colocar só um método? Sim. Gente, será que eu tô louco? Peraí que eu vou voltar lá e vou ler junto com vocês, tá? Porque só se eu tô doido, eu tô achando que eu fiz coisa errada, mas peraí, deixa eu voltar lá. É da semana 2, né? Ilustrações sobre os métodos. A partir da leitura do texto das informações vinculadas às atividades disponibilizadas para a semana 2, elabore uma prancha de imagens que ilustram os métodos científicos educativos. Tem que ser os dois, viu, gente? Tem que ser os dois, tá? Eu tô louco aqui, porque tá vendo que eu achei que eu tinha pedido um só. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou orientar os tutores, para aqueles que fizeram um só, eu estou achando que na atividade síncrona, eu orientei vocês que podia ser um só. Eu vou orientar os tutores para considerar quem fez apenas um, tá? Beleza? Professor, então, oi, Jéssica. Licença, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Pode então, falar. O senhor orientou a gente mesmo no dia para ter feito só uma. Eu estou lembrando disso. Eu vou orientar os tutores, tá? Sobre a correção, então. Isso. E obrigada. Eu vou mudar aqui também na comanda, eu acho, para não restar dúvida. E aí, pessoal, na fila tem a Raquel, a Amanda. Acho que a Raquel primeiro, pelo que aparece aqui para mim. Eu já falei, professor. Obrigada. Tá, de nada. Falou, até mais. Amanda, pode perguntar. Eu fiz com a inteligência artificial. Tem problema? Eu pedi para ela gerar Amanda, imagens. Bom, deixa eu pensar aqui. Se você descrever como você fez com a inteligência artificial, você mostra a tua autoria. Só que aí você precisa descrever, tá? Qual foi o processo? Não, aí eu comentei assim, né? Eu pus a imagem, pedi para ela gerar uma imagem de uma maçã saudável. Aí expliquei lá direitinho e eu pedi depois para ela fazer uma maçã para mim podre. Ela conseguiu gerar para mim direitinho. Aí você explica no arquivo, acho que dá tempo de fazer isso ainda, que você usou a inteligência artificial. Eu escrevi. Que você usou a inteligência artificial, então tá certo. Porque a questão da AI,
O problema é quando a gente não conta que a gente usou, porque assim, ela tem uma dimensão de autoria, porque a gente tem que dar os comandos, né? Para ir funcionar. Então, ela tem uma dimensão de autoria. Só que a gente precisa deixar claro o que a gente teve de autoria, sabe? Na produção. Eu coloquei para ela, coloquei assim, gerado por inteligência artificial, imagens geradas por inteligência artificial. Ok, desde que você coloque, que aí mostra que você propôs alguma coisa para a inteligência artificial gerar. Tá? Não tem problema, pode ser sim, tá? Beleza? Aí eu vou só orientar os tutores. Alguém perguntou quem fez as duas. Pessoal, quem fez as duas vai valer do mesmo jeito, tá? Não, eu só vou orientar para os tutores que aqueles que fizeram uma só para considerar a nota cheia em uma só, porque realmente eu lembro de ter dado essa orientação. E, inclusive, acho que na grade de correção eu também coloquei que ficou duas, por isso que eles estão fazendo isso, mas eu vou conversar com eles, tá? Para corrigir isso aí. Certo? Carla, pode perguntar. Oi, boa noite, professor. Boa noite. Em relação ao ela estava falando aí da inteligência artificial, de primeiro eu até coloquei também. Coloquei para ela gerar uma imagem autoral para mim. Sim. Aí ela fez, só que eu não gostei muito, aí eu fiz da forma que você tinha feito também. Ah, tá, com foto. É só para falar que ela consegue fazer dependendo da forma que você fala com ela. Isso, tanto é que, por exemplo, se eu usar o aplicativo que você usa, o mesmo aplicativo, ele pode dar resultado diferente, porque ele vai depender... Ele depende do que você treina, porque você treina a inteligência artificial, né? Então, eu fiz um cursinho, assim, básico, quando começou essa questão de falar mais com a inteligência artificial, aí tem uma diferença muito grande do jeito que você fala com ela mesmo. Sim. Inclusive, se você fizer em dia diferente, ela interpreta de forma diferente, porque acho que ela usa o que a gente informa, mas ela também usa o que os outros usuários informam. Então, ela meio que faz uma coisa meio mesclada. Né? É só isso mesmo. Obrigada. Não, tranquilo, de nada. Professor, sobre a ação do PCC, ainda tem algumas dúvidas. Com o tema, vamos elaborar uma aula com os critérios pedidos, é isso? O trabalho... Daniela, lá na parte de PCC tem todo o detalhamento que você precisa saber, tá? Então, sugiro que você faça a leitura lá. Mas, basicamente, é o seguinte, vocês podem fazer individual, dupla ou trio, só que se vocês optarem por fazer em duplas ou trios, todos os participantes do grupo têm que postar, certo? Que senão para o tutor fica complicado ele conseguir inserir a nota para vocês, tá? O tema pode ser qualquer um dos temas que a gente discutiu na disciplina. Então, pode ser, por exemplo, tipos de conhecimento, métodos científicos, história da ciência, qualquer um dos temas. Eu acho que é complicado o tema, por exemplo, da última aula que a gente teve, que é a questão da leitura analítica, e da aula de hoje também a gente vai falar de formatação de trabalho acadêmico. Eu acho que esses dois temas eles são um pouquinho mais complicados, né? Mas se vocês acharem uma alternativa para desenvolver isso com Fundamental 1, vai ser ótimo, né? Mas eu acho um pouco mais complicado. A é uma sequência didática, então vocês podem propor uma sequência didática que vai durar uma aula só, ou que vai durar várias aulas, certo? A ideia é que vocês pensem, se vocês tivessem que trabalhar esses temas que a gente viu aqui na disciplina, na educação básica, como que vocês fariam? A ideia é essa, tá? Eu não estou muito preocupado com a questão da estrutura, se vocês vão seguir o que a gente espera de um planejamento e tal, porque vocês estão muito no começo do curso. Isso eu vou cobrar mais de vocês na disciplina de didática, tá? Aqui é mais para vocês fazerem o exercício mesmo. Certo? Tá. Deixa eu ver, então, com o tema... Certo, Daniel, consegui te ajudar. De qualquer forma, lá na comando da atividade tem mais detalhamento, que eu acho que isso pode te ajudar também, viu, na leitura lá da comando. Quem fez só um método pode deixar, eu vou falar com os tutores, tá? Leandro, deixa eu ver. Professor, lembra que na minha primeira aula você havia comentado que os projetos de atividades são todos por 21. Você está enganado, Leandro. Você está enganado. Eu falei que as atividades das 3 primeiras semanas ficariam para o dia 7 de janeiro, por causa dos problemas que vocês tiveram, né? Vocês tiveram praticamente assim um mês para poder fazer, né? Eu sei que teve o recesso final de ano e tal, mas dia 21 não dá para estender essas atividades das 3 primeiras semanas. Isso dificulta muito o trabalho dos tutores, certo? E só lembrando, pessoal, que o questionário, né? Que
é autocorreção, e aí vocês têm alguma atividade... Seriam 3 atividades que vocês teriam um trabalho de produção mesmo, né? Deixa eu ver mais de uma forma didática para alunos de primeiro e quinto ano. Sim, dentro do que você conseguir elaborar, tá, Bruno? Porque, assim, como vocês ainda estão muito no começo do curso, vocês não tiveram nenhuma disciplina que discute questão de metodologia de ensino ou didática, né? Está muito no começo ainda, pelo que eu vi ali das disciplinas, vocês não tiveram oportunidade. Mas é mais para vocês fazerem o exercício, tá? Deixa eu ver, Raquel, até que horas posso postar hoje? Tem que editar o trabalho. Até as 23h59, tá, Raquel? Que foi o prazo que eu coloquei, certo? Pode falar, Jéssica. Professor, só uma pergunta, na verdade é uma dúvida. Eu Sim. queria saber se o BCC, no caso, é um resumo crítico ou uma resenha. Não, o PCC é uma sequência didática, não é nem um resumo crítico, nem uma resenha. É uma sequência Tá. didática. Porque, assim, Entendi. PCC é prática como componente curricular. O que significa isso? Toda vez que vocês tiverem PCC nas disciplinas, provavelmente os professores vão pedir que vocês imaginem aquele conteúdo dentro de um contexto de ensino. Tá. Tá? Pelo que eu entendi, teve numa disciplina anterior, vocês fizeram um PCC que foi uma resenha. Foi. Né? Não é usual isso não, tá? Pode acontecer de algum professor pedir, mas o correto mesmo é que seja algum tipo de atividade voltada para o ensino. Entendi. Porque tem a ver com a formação de professor, né? Porque a prática como componente curricular ela é obrigatória em todos os cursos superiores, todos. Só que, como é um curso de formação de professor, aí o foco é o ensino. Tá, ok, Certo? tá. Obrigada. Tá bom? Tranquilo. Bom, pessoal, acho que podemos iniciar, então, o tema que a gente vai discutir hoje. Pode falar, Érica. Professor, no caso, eu participei de uma aula com uma professora que eu achei interessante. Ela fez sobre o Saci Pererê e ela colocou líquidos dentro da garrafinha para fazer a ilusão para eles no primeiro ano. Eu posso usar isso? Tá, aí você vai trabalhar o quê? Método dedutivo? Aí eu não sei o que você tem que pensar, você tem que pensar o que dentro da disciplina dos conteúdos de estudou isso poderia ser utilizado. Você pode utilizar, só que você tem que imaginar, sei lá, método indutivo, que você pode propor lá que o Saci Pererê ele forma lá o redemoinho lá de vento. Na garrafa. É possível fazer isso em laboratório? E aí você faz no laboratório que você faz a indução, certo? Aí seria método indutivo. Então, daria. Só que você tem que ter essa clareza, que é uma forma de aplicar o método indutivo aí, usando uma lenda do folclore brasileiro. Isso. Eu achei interessante, veio na minha cabeça. Aí eu acho que pegaria as crianças, acho que as crianças ficariam... Porque aí é só deixar claro que... Porque só deixar claro que o redemoinho, ele vai ocorrer naturalmente, né? É usado para poder validar o folclore do Saci Pererê, mas na verdade é um fenômeno natural, né? Então, para entender que o Saci Pererê pode utilizar dentro do folclore, mas no mundo natural também isso acontece, sabe? Tentar fazer uma ponte desse sentido, não invalidar o folclore, mas mostrar que aquilo que o folclore representa também acontece em outras instâncias, né, do mundo. Então, aí entra no indutivo. Isso. Eu vejo bem o método indutivo aí. Então, tá bom, obrigada. Certo. O PCC é até dia 21/1, tá, pessoal? No caso, seria um texto sobre isso. Isso, é um texto que você vai descrever a atividade que você pretende fazer. Aí você tem que definir, né? Tem lá na comanda da atividade, tem lá que você tem que definir qual disciplina seria, quantas aulas você vai usar, certo? Aí é mais para vocês poderem exercitar esse processo de proposição de aula, porque depois a gente vai discutir lá na didática que tem toda uma formatação que a gente usa para isso. Uhum. Mas agora é só para vocês terem a minha intenção é justamente essa, já antecipar um pouquinho da didática para vocês terem esse exercício de pensar sobre. Aqui. Certo? Falou. Bom, pessoal, acho que mais alguma dúvida? Então eu vou parar essa aqui. E aí agora a gente vai... Na aula de hoje, pessoal, vocês vão perceber que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar ênfase em algumas coisas e outras, eu não vou ficar... Eu fiz uma apresentação de slide com bastante detalhamento, mas, na verdade, eu não pretendo explorar... vocês vão ver que é uma apresentação que tem 45 slides. Eu não vou explorar os 45 slides aqui, tá? Podem ficar tranquilos. Que, na verdade, como a gente vai falar de formatação, você tem, para cada situação, você tem uma formatação diferente. E, na verdade, eu achei melhor deixar os modelos de formatações possíveis para vocês poderem consultar quando precisar
usar uma formatação de um tipo ou de outro, tá? Eu vou chamar atenção para algumas coisas gerais, por exemplo, a pergunta que a colega de vocês fez, né, se era para fazer uma resenha ou um resumo, eu falei, não, é uma sequência didática. Então, a gente vai discutir, por exemplo, o que é uma resenha, o que é um resumo, o que é um fichamento, o que é uma monografia, o que é uma tese, o que é uma dissertação. Eu vou falar sobre essas questões aqui. Vou falar da questão da citação e das referências bibliográficas. Só que a citação e a referência bibliográfica, eu vou fazer uma abordagem geral, e aí depois eu deixei um monte de detalhamento que eu não vou fazer abordagem aqui na aula de hoje, certo? Bom, então, falando sobre a questão dos formatos normativos... Opa, cadê? Aqui eu já falei com vocês. Pessoal, para a gente falar de formato aqui, a gente precisa conhecer qual é o documento que a gente tem aqui na universidade que guia a gente para essa questão dos formatos, né? Então, se vocês entrarem lá no endereço da biblioteca, vocês vão perceber que tem uma parte que chama Manual para Trabalhos Acadêmicos. E aí tem o Manual para Apresentação de Trabalhos, que é uma edição de 2023, que é a edição mais recente, certo? Ao clicar aqui nessa parte aqui do manual, vocês vão conseguir baixar esse arquivo aqui, Manual para Prestação de Trabalhos Acadêmicos baseados nas normas de documentação da BNT, que é a norma que a gente utiliza, tá? Além da BNT, existem muitas outras, né? E dependendo do artigo científico, né? E da revista que divulga esse artigo científico, você tem pode ter uma norma específica, mas aqui para o curso a gente usa basicamente a BNT, para vocês já irem se familiarizando com ela. Eu coloquei já o arquivo no próprio Moodle, tá? Mas vocês podem conseguir esse arquivo a partir desse caminho que eu descrevi aqui para vocês, certo? E aí é o seguinte, aqui a gente vai falar, na última aula, a gente discutiu um pouco da maneira que a gente pode fazer uma leitura crítica, né, e analítica de um texto científico. E aí hoje eu vou falar sobre os textos científicos, né? Então, a gente viu na última aula como eu posso fazer uma interpretação de um texto científico, e na aula de hoje a gente vai discutir como é a estrutura escrita de um texto científico. Todo texto científico, ele é produzido em função de alguma pesquisa ou trabalho científico, certo? E aí eles podem ser de vários tipos, e aí eu vou discutir com vocês cada um deles aqui, tá? Então aqui eu estou colocando os diferentes tipos, mas como eu vou detalhar cada um, eu não vou falar o nome deles agora, certo? Bom, o primeiro é o projeto de pesquisa. Vocês vão escrever um projeto de pesquisa aqui no curso, tá? Um pouquinho mais para frente, se eu não me engano, é no quinto período, né? Então tem um tempinho bom para vocês estão no primeiro ainda, né? Então tem pelo menos aí mais 4 semestres pela frente, tá? Antes de chegar. O projeto de pesquisa, ele é uma proposta, né? Você propõe uma investigação que você pretende realizar, né? Geralmente o projeto de pesquisa ele tem introdução, objetivos, metodologia, resultado esperado, cronograma, referência bibliográfica, né? Eu não vou discutir muito o detalhamento da estrutura, porque vocês vão ter uma disciplina só de projeto de pesquisa, que é nessa disciplina que vocês vão elaborar um texto desse tipo. O relatório de pesquisa, ele já é um pouquinho mais específico, tá? Aqui no curso de pedagogia, eu acho que vocês não vão fazer nenhum relatório de pesquisa, porque está muito ligado, por exemplo, à aula prática de laboratório, ou algum estágio que é realizado em laboratório. Então, tem esses relatórios, geralmente você descreve, né? Esses relatórios de pesquisa, você descreve o que você fez, você pode colocar uma breve introdução para poder situar sobre o tema, mas basicamente o relatório, você conta a experiência que você teve. Então, você relata a experiência que você teve. Tem muito a ver com a atividade de laboratório, tá? Então, provavelmente aqui no curso de pedagogia, vocês não vão precisar elaborar texto desse tipo. Aqui no curso, vocês também podem elaborar uma monografia, certo? O trabalho de conclusão de curso, que foi uma coisa que vocês trouxeram muito para a discussão, né? Na nossa primeira aula, que aí teve aquela questão lá com a prática com componente curricular também, né? Ele pode ser estruturado de várias formas. Aqui no curso a gente pode estruturar o trabalho na forma de monografia, que é um texto que ele é um pouquinho mais descritivo, né? Geralmente ele tem um detalhamento maior, né? Mas uma outra opção é o artigo científico, que a gente também vai discutir aqui na aula de hoje, como que é a estrutura geral. Não vou detalhar mais para vocês
já conhecer esses termos, tá? Porque depois vocês vão ver isso com detalhes em outras disciplinas, né? Caso algum de vocês pretenda fazer pós-graduação, se for pós-graduação do tipo especialização, o que é pedido é uma monografia, que é bem parecido com o trabalho de conclusão de curso que vocês fazem no curso de graduação, só que ele tende a ser bem mais específico. Ele é um recorte mais específico de algum tema de interesse, né? Que tem a ver com a especialização que você está fazendo. Por exemplo, estou fazendo uma especialização em educação especial. Então, provavelmente, você vai fazer uma monografia voltada para isso. Eu estou fazendo uma especialização em metodologias para ensino de ciências. Então, provavelmente, você vai fazer uma monografia com esse enfoque, certo? Caso vocês façam pós-graduação do tipo mestrado, doutorado, aí o tipo de texto é um pouquinho diferente daquele exigido na especialização. Em ambos casos, você precisa produzir algum tipo de conhecimento que é inédito, né? No caso da dissertação, geralmente é um trabalho um pouquinho mais simples, mas ele envolve, né, um processo de produção de conhecimento, e a tese ele é um trabalho um pouquinho mais aprimorado, certo? Geralmente, quando você faz um mestrado, você tem 2 anos para poder fazer todo o processo, né, de realizar a disciplina e tal, e escrever a dissertação. No doutorado, você tem 4 anos, né? E aí, como resultado final, você escreve a tese, que é um texto que aí você apresenta hipóteses, para algumas áreas, matemática, por exemplo, às vezes a dissertação de mestrado não precisa ser um trabalho inédito, tá? No caso da biologia, pedagogia, sempre é trabalho inédito. Tem algumas áreas que a dissertação não necessariamente é inédita, mas a tese de doutorado obrigatoriamente tem que ser um trabalho que tem algum conhecimento novo, que não tinha sido produzido ainda, tá? Em relação a outros textos que a gente escreve também, e aí esses textos vocês vão escrever bastante ao longo do curso, tá, gente? E ao longo da vida de vocês, porque a gente vive fazendo essas coisas, né? Tá. Na engenharia é também inédito, inclusive a dissertação de mestrado, que é... tá. O mestrado não precisou, o doutorado que precisa. As áreas de exatas geralmente tem isso, que o mestrado pode ser um trabalho não inédito e o doutorado obrigatoriamente tem que ser. O doutorado obrigatoriamente, qualquer área. Agora, o mestrado para algumas áreas não precisa ser. Na biologia não tem jeito, tá, gente? Na biologia tem que ser, que foi a área que eu fiz mestrado, né? Tem que ser um trabalho inédito. Bom, pessoal, esses 2 tipos de texto, resumo e resenha, eles são textos que a gente geralmente produz muito durante a graduação, tá? O resumo, basicamente, ele é um sumário das ideias principais do texto, sem ter o posicionamento de quem escreveu esse texto, tá? A resenha, por outro lado, ela tem esse componente do resumo, que é a questão das informações gerais, mas, por outro lado, ela apresenta um posicionamento do autor. E tem um outro tipo de texto também que a gente costuma utilizar, principalmente durante a elaboração do TCC, tá? Que a gente vai ler um monte de trabalho, livro, capítulo e tal. Então, para organizar as informações, a gente pode escrever as informações principais com dados catalográficos em umas fichinhas que a gente chama de fichamento. Eu vou mostrar alguns exemplos aí. E um outro tipo de texto que a gente faz bastante, principalmente para estudar e fazer apresentações, são os esquemas, certo? Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Aqui, vejam vocês, eu coloquei dentro de uma mesma temática, eu coloquei um resumo, uma resenha e um esquema, para vocês entenderem a diferença entre eles. Então, por exemplo, o resumo. A leitura analítica do texto científico demanda a utilização de um conjunto de etapas relativas ao aprofundamento sobre a compreensão deste. Isso é um resumo. Uma resenha sobre o mesmo tema. Uma leitura analítica do texto científico, segundo a autora, demanda a utilização de um conjunto de etapas relativas ao aprofundamento sobre a compreensão deste, que podem ou não seguir a sequência proposta pela autora, a depender do nível de leitura do sujeito que está em contato com esse texto. Então vejam que ali, o resumo ele traz a ideia central do texto que você está querendo fazer o resumo, ou do que você está querendo resumir. A resenha, além da ideia geral, ela traz um posicionamento. Então vejo aqui que na resenha aqui teve o acréscimo de que a etapa está relacionada ao nível de conhecimento que o sujeito que está fazendo a resenha tem, certo?
Então vejam que a que está fazendo a leitura analítica tem. Então vejam que a gente acrescenta algo que tem a ver com a minha interpretação do texto. E o esquema, a gente coloca as ideias principais organizadas em uma hierarquia. Então veja aqui, ó, texto científico, leitura analítica, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Que seria, que a gente geralmente faz esquema ou para apresentações ou para estudo, né? Vai depender de cada pessoa. Certo? E aqui tem um exemplo de fichamento. No fichamento, geralmente, a gente coloca algumas informações catalográficas, né? Tá vendo que aqui tem o título do livro, a página, qual seria o livro, né? E aí tem algumas informações gerais a respeito desse capítulo. Então, o fichamento a gente normalmente utiliza para poder organizar as leituras que a gente fez, para depois escrever um texto a partir dessas leituras. Certo? Bom, em relação à questão do artigo científico, o artigo, pessoal, é um texto que ele traz algum tipo de resultado científico, mas ele é um pouquinho mais objetivo do que uma monografia, por exemplo. Aqui no curso, vocês vão poder produzir, como trabalho de conclusão de curso, um artigo, né? E aí tem algumas questões que são parecidas, mas a estrutura geral do artigo depende muito de onde você vai publicar esse artigo. Então, tem revista, por exemplo, que coloca lá que você tem que ter introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências bibliográficas. Tem revista que deixa você livre. Por exemplo, eu publiquei um artigo que a gente fez uma análise de um curta-metragem. E aí a gente não dividiu dessa forma introdução, material médio, a gente não fez desse jeito. A gente colocou, por exemplo, como a gente quis brincar com a questão do cinema, a gente colocou assim, cena 1, né? Os primeiros passos, que aí seria a introdução, aí depois cena 2, por exemplo, os primeiros sinais, né? E assim por diante. Então a gente escreveu o texto inteiro, organizando as partes do texto com temáticas, como se fosse uma narrativa. Mas, na verdade, era um estudo de análise de filme, né? Então, a gente analisou um filme, fez essa descrição, e aí a revista permitiu que a gente fizesse isso. Eu acho que eu vou colocar como leitura complementar alguns desses artigos que tem a ver com a pedagogia, né? Que tem essas estruturas diferentes, para vocês entenderem que depende da revista, depende da estrutura, tá? Então eu vou colocar aqueles trabalhos que eu orientei, ou que eu escrevi sozinho, né? Que tem a ver com a questão mais, não tanto da biologia, mas da questão do ensino de forma geral. Certo? Geralmente, os artigos, eles têm uma estrutura de cabeçalho, né? Então tem título, nome do autor, filiação, pode ter agradecimento na nota de rodapé, e geralmente tem resumo, palavra-chave, e o texto, ele pode ser organizado em introdução, que aí tem alguns pontos importantes, né? Que, pessoal, também eu não vou detalhar aqui, porque isso vai fazer mais sentido na hora que vocês tiverem que escrever um artigo, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, a introdução, ela apresenta alguns elementos sobre o tema que você pretende desenvolver que vão ajudar o leitor a entender por que você fez aquilo. Então, por exemplo, se eu vou escrever um artigo sobre evolução biológica, na introdução eu tenho que contar o que é evolução biológica, quais foram as principais propostas, de que maneira esse conhecimento se desenvolveu ao longo da história, né? E aí, por exemplo, eu quero escrever um artigo sobre ensino de evolução, então eu tenho que contar um pouco da questão da evolução e os impactos principais da evolução na escola. Como que funciona isso nas aulas de biologia ou de ciências, né? Então a introdução ela tem que trazer alguns elementos que ajudam o leitor a entender por que eu me preocupei em investigar aquilo, né? Outra coisa também, tem algumas perguntinhas que você pode se fazer, que isso ajuda a escrever. Então, por exemplo, o que fazer, por que fazer, quais as contribuições, como foi feita a construção do trabalho. Então, esse tipo de perguntinha ajuda a gente a esboçar a introdução. O desenvolvimento, ele depende do artigo, né? Pode ser desenvolvimento, mas pode ser material e métodos, pode ser metodologia, né? Em alguns casos a gente coloca resultado de discussão também como desenvolvimento. O desenvolvimento basicamente é o tema em si que você pretende desenvolver. Eu vou colocar esses artigos, eu vou fazer isso mesmo, tá, gente? Eu vou colocar esses artigos, deixa eu anotar aqui, preciso orientar os tutores.
que pode ser um método só. Tutores, um método só. E eu vou colocar alguns artigos aqui na semana 4, eu coloco logo depois da aula hoje, tá? Artigos meus, para vocês terem uma ideia da estrutura geral, que vai ficar melhor do que eu ficar aqui promenorizando, tá? E aí é o seguinte, pessoal, essa parte então, do artigo eu vou colocar alguns lá, vou escolher uns 2 ou 3 que tem estrutura muito diferente, para vocês terem uma ideia de como que funciona, tá? Eu vou tentar escolher alguns que são mais gerais, que não são tão da biologia, tá? Que tem a ver com o ensino de biologia que eu publiquei. Bom, pessoal, em relação às normas, eu acho que algum professor já falou de norma de ABNT com vocês, porque eu lembro de alguns de vocês me questionar por que eu pedia 2, 2, 2 de margem, né? Sendo que a ABNT pede 3, 3, 2, 2. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, na norma da ABNT, a gente tem aqui que quando a gente for imprimir, tem que ser papel branco reciclado, formato A4, digitado na cor preta. O parágrafo recomendado é de 1,25, né? Que é aquele recuo lá do parágrafo. Espaçamento em meio entre linhas. A gente pode usar Times ou Arial, tamanho 12. Tamanho 10 se a gente tiver citação, né? E legendas também. E a margem do trabalho tem que ser 3, 3, 2, 2. Certo? Uma coisa importante do trabalho científico é a citação. O que é citação? Então, por exemplo, eu li um artigo e eu quero usar uma informação desse artigo no trabalho. Então, eu tenho que contar quem foi a pessoa que escreveu. E aí, como é que eu faço assim, essa informação? Como que eu consigo inserir essa informação? Eu tenho que colocar o sobrenome do autor do trabalho. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? E aí eu coloco o ano. E eu falo, por exemplo, aí no caso aqui, tá vendo? Carvalho 67 reafirma que, ou na verdade, o empreendedor aprende fazendo. Quem disse isso? Dolabella 99 na página 62. Certo? Então, no texto científico, uma coisa importante é que a gente traz para o texto outros autores que trataram do mesmo tema que a gente pretende desenvolver na nossa pesquisa. E aí, nesse caso, a gente conversa com eles. Então, ele traz os autores, que eles vão trazer as opiniões deles, né, que a gente obteve a partir das leituras, e aí, a partir dos resultados que eu obtive, eu também vou confrontar, né? Às vezes a gente usa o autor para validar uma hipótese que a gente tem, às vezes a gente usa o autor como contraponto. Então, por exemplo, eu identifiquei que o ensino de evolução ele apresenta como uma grande questão a tradição religiosa, uma vez que a evolução ela propõe uma perspectiva que é oposta à da religião, que a evolução propõe que a mudança ao longo do tempo, a religião é fixista, tarará, mas algum autor pode falar, não, mas peraí, tem contexto que isso, em países, em alguns países que tem a religião como um aspecto importante da cultura, né, dependendo do desenvolvimento econômico, a questão da evolução ela pode ter menos problema em relação a essa questão da religião, porque tem estudos que mostram isso, por exemplo, que apesar da questão da religião ser uma questão importante para o ensino de evolução, dependendo da realidade socioeconômica do país, mesmo que o país tenha uma tradição religiosa, o impacto é um pouco menor, né? Então, isso é um contraponto. Então, eu estou afirmando, olha, dependendo da influência da religião na cultura, o ensino de evolução pode apresentar alguns desafios, mas aí depende, né? Se, por exemplo, isso ocorrer num país que as desigualdades sociais são menores, o impacto tende a ser menor para o ensino de evolução, certo? Então, assim, só que a gente pode trazer os autores tanto para validar o que a gente está dizendo, quanto para contradizer aquilo que a gente está dizendo, tá? Só para vocês saberem que funciona dessa forma. Para a gente saber de onde vocês tiraram aquela informação, a gente depois... A citação, pessoal, é o nome do autor no meio do texto, né? E para a gente saber de onde veio, a gente coloca no final do trabalho o que a gente chama de referências bibliográficas. Então, a partir de Carvalho, eu vou conseguir chegar na referência Carvalho lá no final do trabalho. Aí, no artigo que eu colocar, vocês vão dar uma olhada que funciona desse jeito, tá? Nós vamos perceber que no corpo do texto... Deixa eu abrir um artigo aqui, peraí, para mostrar para vocês que vai ficar mais... Acho que vai ficar mais
mais inteligente fazer isso. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu abrir um... Acho que eu vou abrir um de afetividade que eu orientei, que tá bonitinho esse artigo. E a menina que escreveu, ela foi tão sensível. Deixa eu ver aqui. Medeiros, cadê? Vai ser esse aqui mesmo. Espera que eu vou compartilhar um artigo só para ficar... Aí eu vou disponibilizar esse artigo lá, tá? Ó, esse artigo foi um artigo que nós publicamos no ano passado. Essa foi uma aluna minha da biologia, que ela fez TCC comigo, e ela queria discutir a questão da afetividade, do letramento científico e das metodologias ativas na aprendizagem do ensino de biologia, certo? Então aqui, na hora que a gente pega o trabalho dela, então tá vendo? Aqui tem o título, aí tem o título em inglês, os autores, a filiação dos autores, aí tem algumas informações que tem a ver com um aspecto mais técnico da submissão, né, o endereço, e aí tem o resumo e depois palavra-chave, o resumo em uma outra língua, no caso essa revista ela pede inglês, né, tem revista que pede espanhol, tem revista que pede francês, que a gente coloca, e aí só para vocês entenderem como que funciona isso aqui. Tá vendo aqui que na introdução, ó, o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, o ensino de biologia é um desafio em meio a rápidas transformações do mundo. E o processo de ensino-aprendizagem não é um monólogo, de forma que a participação e a interação de professores e alunos são fundamentais. Quem falou isso? O Malheiros. Tá vendo que a gente trouxe a questão do desenvolvimento do ensino-aprendizagem e tal, e aí a gente trouxe um autor, que é o mesmo autor que a gente vai usar em didática, vocês vão ver depois, que a gente usa esse autor aí, que ele valida o que a gente está afirmando aqui, certo? Então, no caso aqui, eu coloquei o Malheiros, tá vendo que está entre parêntese, né? E Malheiros 2019. Aí, para saber qual foi esse trabalho do Malheiros, eu tenho que ir lá no final do trabalho. Então, eu vou lá no final, que aí tem um item que chama referências. E aí eu procuro aqui onde está o Malheiros 2019. Então, aqui. Então, o Malheiros 2019 é esse livro aqui, que chama Didática Geral, segunda edição, Rio de Janeiro, que foi publicado para a LTC. Certo? Que a gente consegue ter disponível ele em PDF nesse link aqui. E quando foi que esse material foi acessado? Certo? Então, quando eu falo em citação, eu falo nessa questão da indicação do nome do autor, igual teve aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, para Camargo, Cruz e Souza, em 2019. Então, isso aqui é uma citação. E aí, a referência, eu vou lá no final e vejo de onde que eu retirei essa citação. Certo? Eu vou colocar esse artigo e vou colocar uns outros para vocês se familiarizarem com essa estrutura de texto científico. Certo? Então, peraí que eu vou compartilhar isso aqui. Então, eu vou interromper esse e vou voltar para a apresentação. Bom, aí é o seguinte, pessoal, as citações, elas são informações que elas são ou extraídas ou parafraseadas de um texto, de um outro texto, né? Obrigatoriamente, elas precisam ter uma autoria e o ano, então eu coloquei aqui no caso do Carvalho, né, do Dolabella. E aí tem 3 tipos básicos de citação, que é direta, indireta e citação de citação. A direta é quando a gente transcreve literalmente do texto. Quando eu faço transcrição direta, sem fazer uma reelaboração daquele texto, eu preciso colocar, além do nome do autor e o ano, a página da qual aquele texto foi extraído. E essa citação, se ela tiver mais que 3 linhas, ela tem que ser colocada no texto de forma recuada, certo? E com tamanho menor.
Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, em citações apresenta a ponto final original, por exemplo, de acordo com Barros, né, 91, página 62, interpretar significa buscar o sentido mais explicativo dos resultados de pesquisa. Como essa citação tem menos do que 3 linhas, ela pode ser colocada entre aspas, né, no próprio corpo do texto. Deixa eu ver se aqui tem mais algum ponto importante. A citação direta longa, ela já precisa ter esse recuo, que é o que eu tô no exemplo aqui que eu estou colocando, tá vendo? Mudanças históricas de lacerar a ideia progressista, neutra e ingênua da ciência, e questões sobre desenvolvimento científico e tecnológico foram incorporadas ao currículo. Com isso, a importância de ensinar ciências também recebe uma nova caracterização, conforme é possível observar na citação a seguir. Aí tem aqui a citação, né? Mostrar a ciência, tararara, aí no finalzinho, Brasil, 97, página 21 a 22. Certo? Quando tem mais que 3 linhas, a citação direta ela precisa ser colocada em fonte menor, que seria a fonte 10, e recuada até o ponto 4 aqui. Certo? Agora, o que é muito comum de utilizar são as citações indiretas, ou que a gente chama também de paráfrase, tá? A paráfrase é quando eu, ao invés de copiar do jeito que o autor disse, eu faço uma reescrita, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, segundo Lima, 90, página 109, função pode dar ideia de algo relacionado à atividade ou tarefa, né? Teve uma... Não precisava ter colocado a página aqui, tá, gente? Não sei por que está a página aqui, eu devo ter feito confusão. Mas quando a gente faz essa reescrita, né, a gente não copia o texto da forma que foi escrito, a gente reinterpreta. Sabe aquela história de escreva com as suas próprias palavras? Isso é paráfrase, tá? O termo técnico é paráfrase para isso. E aí é o seguinte, as citações, a gente coloca, pode ter um autor, 2 autores, 3 autores e mais que 3 autores. Até 3 autores, a gente tem que colocar o sobrenome deles. Então, por exemplo, autor, data. Se for 2 autores, autor, ponto e vírgula, autor, vírgula, data. Se forem 3 autores, autor, ponto e vírgula, autor, ponto e vírgula, autor, vírgula, data. Isso se for entre parênteses, tá? Se for no meio da sentença, da frase, a gente coloca vírgula, né? Autor 1, vírgula, autor 2 e autor 3, entre parênteses o ano. E quando for mais de 3 autores, a gente coloca só o sobrenome do primeiro autor e coloca et al. Na frente. Certo? Então, eu vou pegar... Deixa eu colocar o texto de novo, deixa eu mostrar essas citações lá no texto, porque acho que fica mais fácil vocês entenderem. Ó, por exemplo, essa é uma citação de 3 autores. Tá vendo que tá Camargo, vírgula, Camargo e Souza, entre 2019, página 599. Como é uma citação direta com mais de 3 linhas, então eu preciso colocar a página, qual que é, e eu preciso colocar o texto em fonte menor e recuado. Certo? Que é o caso aqui. Peraí que eu tô chegando lá. Certo? Então, aqui são 3 autores. Aqui também são 3 autores, tá? Só que na norma antiga, a gente colocava tudo em maiúsculo. Hoje a gente não faz mais isso, tá? Só coloca inicial em maiúscula, mesmo nas citações entre parênteses, tá? Que essa é uma diferença que mudou da BNT, que valia até 2022, para a BNT que foi proposta depois, tá? Ó, tá vendo aqui 2 autores, Nascimento e Coutinho, 2017, página 136, né? Aqui um autor, Malheiros, 2019. Deixa eu achar uma que tenha mais que 3 autores. Aqui é uma com 2 autores. Aí, entre parênteses, né? Borges, ponto e vírgula, Carvalho, 2020. Deixa eu achar um que... Nossa, não tem nem com mais que... Aqui. Aqui tem uma com mais que 3 autores. Tá vendo que tem Gading, et al., 2013? Aí tem uma citação minha aqui, Galego, 2022... E aí tá vendo que, como foi uma paráfrase, tá vendo? Galego 2022 pondera que com o letramento científico, o aluno desenvolve pensamento crítico por meio do desenvolvimento de 4 dimensões. Conteúdo de ensino, capacidade de pensamento, atitudes e valores, proporcionando ao estudante decifrar e analisar textos científicos para além da sua extensão
superficial. Eu não disse isso exatamente dessa forma, né? Mas aqui, como foi uma paráfrase, não precisa colocar a página, por exemplo. Certo? Aí figura... Bom, eu acho que deu para vocês verem as citações, né? Tá acabando já, gente. Eu sei que essa parte aqui ela é meio... Ela é um pouquinho maçante, porque ela é descritiva, né? Não tem nada de analítico. Bom, aí a questão das citações já falei para vocês. A referência, pessoal, é o seguinte, eu vou aqui eu detalho cada item da referência, mas vou pegar essa citação aí de um trabalho meu que eu vou colocar para vocês também lá, tá? O letramento científico no ensino de ciência, que diz os documentos oficiais. Para eu citar esse trabalho, eu posso, por exemplo, colocar Galego 2022 afirma que... Tararara. Ou segundo Galego 2022, o letramento científico... Tararara. Ou letramento científico Galego, 2022. E aí vejam que tem a referência. Para eu saber qual que é esse Galego 2022, eu vou lá nas referências e eu vejo a informação escrita com esse formato aí. E aí é o seguinte, eu vou detalhar para vocês o formato. Como que a gente coloca cada elemento. O primeiro elemento é o nome do autor. Então, é galego,L.G.C. O segundo elemento é o título do artigo, né? O letramento científico no ensino de ciências. Depois, o subtítulo, o que dizem os documentos oficiais. Depois vem o título do periódico da revista, que é, no caso, a revista FSA, a cidade da publicação, que foi Teresina, o volume, que foi 19, o número, que foi 10, as páginas, né, a 278 a 295, e o ano da publicação. E aí, no texto, ela aparece desse jeito, Galego,LGC, o letramento científico no ensino de ciências, o que diz os documentos oficiais, revista FSA, Teresina, volume 19, número 10, da página 278 a 295, 2022. Certo? Se for... parece difícil, mas não é, viu, gente? Não é. Então, Jéssica, peraí que eu vou dar uma olhada no chat antes de continuar aqui, que a gente dá uma quebrada também. Peraí. Deixa eu ver. Amália, você vai ficar perdida, porque à medida que vocês forem... Quando você fizer o questionário, isso já vai ajudar. Porque aí eu coloco lá para vocês identificarem qual citação está certa, qual referência está certa. Então, isso vai ajudar. Na hora que você for escrever o trabalho também, que agora a ideia é só apresentar para vocês, viu? Mas só para vocês entenderem que você tem para vocês conseguirem se comunicar com as outras pessoas que produzem conhecimento científico, você tem que usar uma estrutura que todo mundo consiga reconhecer, né? Igual a gente usa... Por exemplo, quando a gente usa certas estruturas, por exemplo, quando a gente vai pedir alguma coisa, né? Então a gente usa, por exemplo, por favor, seria possível, né? Então a gente usa isso rotineiramente. Porque, por exemplo, se eu chegar e falar assim, ó, pega para mim, faz isso, soa mal educado. Mas é uma estrutura formal que a gente utiliza para poder pedir as coisas de forma menos rude. A mesma coisa com a comunicação científica. A gente utiliza determinadas estruturas para que todo mundo entenda. Por exemplo, eu olho uma referência, eu sei o que é o título da referência, quem foi que escreveu, onde foi publicado, né? E, Clarice, a ideia é que vocês fiquem perdidos mesmo, porque, assim, é muita informação ao mesmo tempo, só que vocês precisam aos poucos, por isso que eu achei melhor fazer uma apresentação mais detalhada, e aí vocês vão consultando aos poucos, e à medida que vocês forem fazendo os textos, escrevendo os textos, aplicando citação e referência, isso fica mais fácil. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nos artigos que eu vou colocar lá, que são artigos prontos, né? Que aí já passam por todo esse processo de formatação. No final do curso, Thelma, eu acho que aí vocês já vão estar tão treinado que vai ser mais tranquilo, viu? O problema é o começo mesmo, depois fica tranquilo. Então, Jéssica, para pré-componente curricular, eu acho que não caberia projeto de conclusão de curso, porque como que você vai aplicar esse tema para uma turma de 1º a 5º ano? Eu acho que não dá, né? Entendeu? Porque você não tem um
um projeto de conclusão de curso para um aluno que está do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, né? Então, acho que não dá. Você pode tentar, mas eu não consigo. Pelo menos eu aqui pensando, eu não consigo vislumbrar um contexto que se aplicaria, tá? Mas pode ser que você consiga pensar alguma coisa nesse sentido. Certo? Gente, é o seguinte, eu acho melhor. Eu queria só que vocês tivessem uma ideia da citação, da referência e tal. E eu não vou ficar mais detalhando essa parte da formatação, porque tem lá no manual, e à medida que vocês forem precisar utilizar, vocês sabem onde recorrer, que é nesse manual, então eu preciso citar um trabalho que tem 3 autores. Como é que eu faço isso? Tem lá no manual da biblioteca, certo? Então, eu acho melhor não ficar... Aqui eu detalho tudo, um monte de possibilidades, mas aí eu vou só falar sobre essas duas coisas aqui, que é o seguinte, uma forma da gente obter, né, material bibliográfico para poder aprimorar nossos estudos, né, para poder escrever textos mais fundamentados, um dos lugares é o Google Acadêmico, tá? Então, eu quero saber eu quero ter um pouco mais de informação a respeito da educação especial. Você vai lá no Google Acadêmico e digita educação especial, e aí ele vai te dar um monte de artigo relacionado a essa área, e você escolhe aqueles que tem mais a ver com aquilo que você quer fazer, certo? Não pesquisem nunca no Google, tá, gente? Vocês vão chegar no Google e digitar acadêmico, o primeiro link que aparecer é o Google Acadêmico, aí vocês fazem a pesquisa lá, certo? Vocês entram direto no scholar.google.com.br. Outro local que vocês podem utilizar para pesquisa é o Cielo, tá? O Cielo.br também funciona assim, você entra lá e se digita lá o tema que você quer procurar, e aí ele te dá o material que foi com aquele tema que foi produzido ou com temas parecidos, certo? Que é onde a gente consegue obter os artigos científicos, certo? Pessoal, eu sei que essa aula ela é muito complexa por causa da quantidade de informações diferenciadas e que não tem nada de... As outras aulas a gente fez uma discussão, eu trouxe exemplos e tal. Aqui, na verdade, são normas que a gente tem que seguir, certo? E aí, norma que tem que seguir é aquele formato lá e é isso. Tem uma lógica? Tem, né? Porque, por exemplo, uma referência que tem lá, o autor, o título, onde foi publicado, em qual volume desse periódico foi publicado, qual ano, isso é informação importante para a gente poder recuperar, né? Então... Só que, assim, à medida que vocês forem fazendo, vocês vão perceber que é meio... é igual quando a gente começa a cozinhar, né? Você vai fazer arroz as primeiras vezes, você tem maior dificuldade para saber qual que é a sequência, né? E depois de um tempo, a gente faz isso de forma automática, né? Eu sei que, assim, do jeito que eu falei, nossa, foi porque para mim, eu já fiz isso tantas vezes que para mim é meio automatizado já. Mas vai chegar nesse ponto com vocês também, tá, gente? Só que quando eu estava no começo do curso, eu tinha muita dificuldade para fazer isso aí. Muita dificuldade. E os alunos que eu oriento todos têm muita dificuldade para fazer isso. Porque é um processo que você tem que... Ele é um processo que ele é exaustivo para a gente. Porque a gente tem que fazer, repetir. Ele é um processo de repetição, né? Mas, assim, gente, então é uma coisa que eu acho que o questionário, eu coloquei várias perguntas que direcionaram para alguns pontos a respeito dessas questões da citação da referência, que aí é uma forma de vocês estudarem, mas não precisa, nesse momento é mais para vocês terem esse primeiro contato, que ao longo do curso vocês vão usar isso bastante, tá? Quando vocês forem fazer trabalhos, a citação referência a gente utiliza esse modelo. Eu no começo também eu fazia assim, Kathleen, eu escrevia, aí eu tentava deixar pelo menos sinalizado, né, onde eu tinha tirado a informação, e depois eu vinha passando pente fino. Agora, o que eu faço? Eu já escrevo, né, e já escrevo a referência bibliográfica no arquivo à parte. Então, eu estou escrevendo o texto lá, coloco lá Galego 2022, aí eu já vou para outro arquivo e coloco qual a referência do Galego 2022. E aí eu vou fazendo assim. Para alguns artigos eu faço fechamento, outros não. Depende, se for um artigo muito complicado de ler, eu faço fechamento, se for simples eu não faço. Mas no começo eu fazia fechamento de todos. Até pouco tempo atrás eu tinha guardado os fechamentos que eu fiz. Mas aí, falei assim, não, deu, né? Quase 30 anos depois, acho que já deu.
Oi, Ketri, pode falar. É porque eu tenho 14 anos de formada numa outra graduação, que eu tenho nutrição. Eu sou formada em nutrição. E quando a gente estava fazendo os primeiros trabalhos acadêmicos na faculdade, aí eu fazia dessa forma. Eu fazia todo o meu trabalho direto, deixava a referência escrita normalmente, e aí depois eu vinha detalhando essa questão das referências de acordo com a norma BNT. Exato. Aí depois, tipo assim, do quinto período, do sexto período em diante, já vinha automático. Eu já colocava a referência, ela já vinha na característica correta, né? Na formatação correta. Exato. Então, assim, essa é uma boa técnica, viu, como Ketri? teve mudança, fica mais complicado, porque eu não sei qual foram as alterações. Mas aí, por Então, exemplo, eu vou ter que ver tudo de novo. A maior mudança que teve foi porque a citação entre parênteses era com letra maiúscula. Agora você coloca só a lição maiúscula. Essa foi a grande mudança, então pode ficar tranquila, tá? O que se aprendeu de referência lá de BNT anteriormente, ela tá valendo ainda. Essa foi a grande mudança. Que é mudar para... bom, menos mal. Menos mal. Que eu também entendi. Tudo bem que eu acho que fica muito mais elegante o texto em aqueles textos em caixa alta, né? Mas, assim, é umas mudanças que também que eu vou te falar, viu? Para ganhar dinheiro, eu acho. Alguém ganha dinheiro com isso. Os alunos doidos, né? Porque a gente não, mas alguém ganha dinheiro com isso. Com certeza. Mas também deixar os alunos doidos, né? Que eles começam fazendo de um jeito, aí depois tem que mudar para outro. E os professores também, viu? Porque a gente também tem uma dificuldade para se adaptar. Porque, imagina, vocês vão ver que os artigos que eu vou colocar lá para vocês, as normas são diferentes das revistas. Aí vai ter citação de um jeito numa revista, citação de outro jeito na outra revista. Então a gente fica doidinho também. O meu esposo, como eu disse, está fazendo doutorado, aí tem alguns congressos, algumas publicações que ele estava submetendo o artigo dele. Aí ele fala, não, eu vou ter que modificar isso, isso e isso, porque era norma diferente que estava pedindo. Exato. E aí já estava formatado, vamos dizer, na tradicional. Isso, exato. Nossa, isso aí é o dia a dia. Na escrita de artigo científico, credo. Mas é cansativo, até para a gente que está acostumado é cansativo, viu? Aí eu fico pensando para os alunos que nunca fizeram graduação, que estão na primeira, deve estar assim, né? Gente, o que está acontecendo? Mas depois fica fácil, viu, gente? Vocês viram que... igual eu falei, parece difícil, mas não é. É por causa que é muita informação. Mas na hora que você vai escrevendo, que você vai lendo os artigos, até mesmo para escrever o seu próprio, você já começa a ver como que foi feita as citações nesses artigos que estão sendo lidos, e já fica meio que automático para a gente fazer. Exatamente. A questão é o começo mesmo, depois fica fácil. Porque não é nada analítico, né? É um negócio que você vai reproduzir formato, né? Reproduzir formato. É igual o padeiro fazendo pão na padaria, lá os pão todo dia. Quer dizer, acho que nem pensa mais o que ele está fazendo, né? Ele coloca lá o tanto de farinha, o tanto de sal, tarará, o tanto de água, baixa não sei por quanto tempo, assa em tal temperatura. É tão automatizado, mas provavelmente a primeira vez que ele fez não foi fácil. Não, com certeza. Com certeza. É igual as próprias receitas que a gente faz, né? Primeira vez que eu vou fazer um bolo. Eu sei que eu tenho que medir na xícara, medir no copo de medida, e isso e aquilo outro. Na quinta vez que eu vou fazer o bolo, já sai automatizado. Você já sabe a xícara que você tem que pegar, o tanto de colher, e assim já vai e sai bonitinho. Exato. Mas é bem essa ideia mesmo. Por isso que é bom vocês falarem, porque assim, os alunos que estão na primeira graduação, eles podem ficar muito ansiosos, mas é uma coisa que é processo, tá, gente? Aqui a ideia é mais apresentar para vocês terem uma ideia, né? Sim, com certeza. Mas, gente, vai dar tudo certo, viu? Vocês podem ficar tranquilos. Oi, Lorena, pode falar. Ixi. Acho que não tá saindo o áudio não, viu? Não saiu o áudio, viu, Lorena? Quer digitar ali ou quer tentar de novo? Não.
Bruno, quando eu dava aula no fundamental, na quinta, no sexto ano, eu pedia para eles usarem norma de BNT. Para eles acostumarem desde o comecinho, sabe, a como fazer isso. De quando eu dei aula, a última turma de fundamental que eu dei aula foi em 2011, né? Para agora mudou acho que umas 3 vezes as normas. Então muda, de vez em quando muda. Lorena não tá saindo. Quer digitar? Você quer digitar? Tá dúvida? Acho que... Bom, pessoal, enquanto a Lorena resolve a questão, ou digitar aqui no celular, né, ver que fica mais fácil para você. Pessoal, parece difícil, mas vocês vão ver que vai ser bem simples. Esse exemplo aí que a gente deu de receita, primeira vez que a gente faz, tudo que a gente faz de primeira vez, assim, a gente tem uma dificuldade, depois fica mais automatizado, sabe? Então pode ficar tranquilo que parece que é difícil, mas não é muito passo a passo mesmo, né? É passo a passo. Depois fica tudo automatizado, viu, gente? Igual dirigir. Dirigir, eu acho que é o melhor exemplo. Não sei se todos dirigem aqui. Eu lembro que quando eu tirei minha carta, eu ficava tão cansado quando eu dirigia, porque meu carro era manual na época, né? E eu tinha que pensar a cada momento que eu ia mudar de marcha, e o meu carro era 1.0. Então vocês imaginam quanto que eu tinha que mudar de marcha, né? Qualquer mudancinha de... Você subia, você tinha que mudar a marcha, se parava o carro, tinha que mudar a marcha. E eu lembro que eu dirigia assim, pouquíssimo tempo, assim, eu ficava super cansado, porque eu tinha que pensar. Chegou um ponto que eu automatizei. Aí, quando eu troquei o meu carro manual por um carro automático, eu ficava tentando passar a marcha, porque se automatiza. É a mesma coisa que vai acontecer isso aqui com vocês. À medida que vocês forem fazendo, vocês vão automatizar, e aí, sem vocês perceberem, vocês já começam a colocar no formato, conforme vocês forem fazendo. É questão de hábito mesmo, tá, gente? Lorena, pode tentar de novo. Vamos ver se vai dar certo agora. Não tá saindo o som, viu? Tá, que às vezes a conexão do teu da tua saída de áudio não tá conseguindo pegar direito, às vezes acontece isso. Thelma, pode perguntar, enquanto a Lorena resolve a questão lá do áudio, pode perguntar. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo jóia. Estou aqui, né, prestando a maior atenção do mundo, mas totalmente perdida. Normal, Thelma, mas assim, eu tinha certeza, toda vez que eu dou essa aula, eu sofro por vocês, sabia? Eu fico assim, gente do céu, hoje eu ficava assim, eu não tô tão bem psicologicamente, eu vou dar essa aula hoje, como que eu vou fazer para dar essa aula hoje? Porque eu sei que esse tema, ele é um negócio que vocês vão sair da aula com mais dúvida do que compreensão, porque a ideia é que vocês tenham um primeiro contato, né? E a aprendizagem ela só vai se dar depois, ela não é agora. É à medida que vocês forem utilizando, sabe, para fazer os textos. Tá jóia. Bom, o senhor é um excelente professor, as suas aulas são maravilhosas. Eu acredito que todos nós estamos amando as suas aulas e estamos também aprendendo bastante, né? Como já foi falado, a minha primeira graduação, estou bem perdida mesmo. Eu sou monitora escolar, eu trabalho aqui na prefeitura e eu trabalho com crianças de manhã do 9º ano, com autismo, e à tarde do 3º ano, na verdade agora 4º ano, com TOD, TDAH e autismo também. Ou seja, eu trabalho com crianças especiais, né? Com laudo, todas são laudadas. O que eu deveria estar fazendo? Por isso que eu estou perdida, por isso que eu quis te perguntar aqui no fone mesmo. Eu vou, como se eu fosse montar um projeto
de eu trabalhando com essas crianças em sala de aula, seria isso? Não, porque eu acho que confunde por causa do PCC. Estou entendendo que vocês estão angustiados. Aqui, eu quis mostrar só a formatação. No PCC, vocês vão propor uma sequência didática. Inclusive, você pode pensar até nos alunos que você trabalha, que envolve a questão do método científico. Então, por exemplo, você quer trabalhar método dedutivo, com esse grupo teu da tarde, né, de terceiro ano, de quarto ano. Como que você trabalharia uma questão de método dedutivo? Por exemplo, pode levar imagens e pedir, por exemplo, método dedutivo. Aí na sequência didática, o que você faz? Você prepara os alunos, você nem conta que você vai trabalhar método dedutivo, não. Você chega com as imagens para eles e pede para eles levantarem hipótese. Sabe, imagem de uma fruta podre, imagem de um bichinho, imagem... E aí você pede para eles levantar as hipóteses. E aí você pede para alunos diferentes levantarem as hipóteses. Que aí aluno diferente pode dar resposta diferente. Por quê? Porque a dedução depende do conhecimento prévio de mundo que você tem. Entendi. Né? Então você pode trabalhar método dedutivo dessa forma. A ideia na atividade lá do PCC é que vocês descrevam um conjunto de atividades que vocês desenvolveriam para poder trabalhar algum dos temas. Por isso que eu acho que vocês não vão precisar aplicar ainda essa parte. É que aqui na disciplina a gente precisa apresentar para vocês, que aí vocês vão usar em outras disciplinas depois. Entendi. Entendeu? Não é agora, não. Por isso que eu acho que aqui vocês vão precisar, na verdade, só identificar uma citação referência, bem no esqueminha lá do questionário que eu coloquei, mas a utilização mesmo vai ser depois. Seria, então, eu poderia estar usando com o pessoal da tarde, que são os alunos do quarto ano agora, em 2025, o método dedutivo, por exemplo. Você pode até aplicar, porque assim, vocês não precisam aplicar, tá? É só propor. Mas como você tem contato com a turma, acho que seria legal aplicar até para, talvez, fazer uma proposta já testada. Sim, quem vai fazer no caso, quem é a responsável pela sala é a professora, como eu disse, eu sou monitora. Mas eu quero dizer assim, eu vou fazer um projeto como se eu estivesse aplicando isso com os alunos. Exato. Entendi. Isso, é uma proposta. Você vai propor, e aí você vai falar, eu pretendo desenvolver tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, para ensinar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Agora ficou bem mais claro. Certo? Mas vocês não vão precisar colocar referência nada disso, tá? A sequência didática não precisa não, tá? É só descritivo mesmo. Obrigada, professor. Até mais. Oi, Lorena, agora acho que vai sair, né? Sim. Agora saiu. Que bom. Professor, eu cheguei um pouco atrasada na aula, então eu até peço desculpas se o senhor já tratou desse assunto e eu tiver, por acaso, repetindo, né? Fazendo o assunto ficar repetitivo. Mas foi uma dúvida minha sobre a atividade da semana dos métodos indutivo e dedutivo. Lendo a atividade, eu entendi que era para fazer um de cada método. Mas depois, assistindo a aula gravada, eu percebi que era para fazer só um. E aí eu fiz só um. E aí a tutora que corrigiu, ela falou que estava faltando outro. E aí eu fiquei assim, realmente eu não tiro a razão dela, porque lendo só o canhoto, deu a entender que era para fazer um de cada. Mas na aula, se eu não me engano, o senhor mencionou que era para fazer só um. Eu que fiz confusão. O pessoal vários trouxeram essa questão, viu, Lorena, no começo da aula. E aí eu vou entrar em contato com os tutores para pedir para eles considerarem quem fez um método só, considerar a nota cheia. E quem fez os dois, ok, tá? É que realmente lá na atividade tá os dois, só que na aula eu falei um só. E aí eu até voltei lá na comanda da atividade, li e falei, nossa, realmente, eu coloquei na comanda os dois. Mas, na verdade, a ideia era que vocês fizessem pelo menos um, né, que foi o que eu tinha proposto. Mas aí, do jeito que eu escrevi, ficou os dois. Mas aí eu vou conversar com os tutores para considerar, tá? Tudo bem. Beleza? Muito obrigada, viu? Tranquilo. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta mais para fazer? Bom, pessoal, dito isso, acho que a gente pode encerrar, então, a atividade síncrona de hoje. E aí, na semana que vem, a gente faz uma revisão, né, para a prova. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao PCC, a gente pode... A PCC, na verdade, né? A gente pode conversar, certo? Que aí, acho que a hora que vocês tentarem ler vai ficar mais... Certo?